Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre a grande nave que vem do planeta Júpiter para auxiliar na transição planetária e fazer seres serem exilados, levar os seres exilados daqui para os seus destinos. Nós vamos falar sobre essa grande nave que vem de Júpiter, vamos falar sobre outras fontes de combustível, o contato com extraterrestres na visão da espiritualidade. Quando será este contato? O que é preciso para este contato acontecer? E também o apoio de Júpiter na transição planetária. Sejam muito bem-vindos, este é o quadro Docs, Documentários Espirituais, o quadro onde eu compartilho com vocês tudo aquilo que estou aprendendo nas leituras que estou fazendo. E hoje estou compartilhando com vocês informações do livro Checkmate nas Trevas, de André Luiz. André Luiz, da série Nosso Lar, e aqui ele compartilha informações preciosíssimas desde quando ele teve essa grande surpresa aos olhos dele, ao ver a grande nave que ele avistou. E se tu quiser ler o livro Checkmate nas Trevas, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Tu pode comprar pela Amazon, vai receber em 1 ou 2 dias na tua casa, e é uma leitura que vale muito a pena. Tem muita informação preciosa, altamente valiosa e de confiança, bem como essa que eu vou passar aqui hoje para vocês. Então sejam muito bem-vindos. Se gostarem do vídeo, por favor, deixem o like, deixem seus comentários também para complementar todas as informações que aqui forem passadas. E foi que André Luiz avistou a grande nave e não soube identificar o que era aquilo. Daí a pouco, podemos avistar ao longe uma grande espaçonave aproximando-se da nossa colônia, nosso lar, acompanhada de várias outras menores. Contemplei aquela grande nave com surpresa, já que não tinha visto nenhuma outra como aquela que se encontrava no centro das demais. E o André Luiz ele não vai relatar o formato, como que é esta nave, mas eu posso garantir para vocês, pelo menos é o que eu acredito, de que se trata de uma nave charuto, bem como aquela que eu visitei o interior e os seus 28 andares e departamentos. Eu trouxe o relato em detalhes para vocês, eu vou colocar nesse card aqui em cima, vale a pena tu conferir como é esta nave por dentro, as funções dela e o porquê dela. Mas ela é uma nave muito diferente, até mesmo para André Luiz. Por que será? Porque foi uma grande surpresa aos olhos dele. Afinal de contas, com a aproximação das naves, ele foi notando que a maior funcionava de maneira diferente de tudo o que ele tinha visto até ali. Ele disse que não podia comparar com o que via, com nada do que tinha visto em nosso lar, mesmo que as pesquisas e o desenvolvimento tecnológico já estivessem bem adiantados para o padrão evolutivo da nossa colônia. Vocês viram que os estudos continuam, né? Não é porque a gente desencarnou que a gente vai já entrar em contato com as coisas mais avançadas do universo. Porque a gente vai progredir nos nossos estudos com quem está lado a lado nos nossos estudos. Então a gente vai continuar as nossas pesquisas, os nossos desenvolvimentos nos departamentos que são correspondentes, bem como a própria cidade do nosso lar. Ela foi construída aos poucos, com o conhecimento que os espíritos desencarnados tinham na época, e pouco a pouco angariando conhecimento das hostes mais elevadas do universo. Então, até mesmo essa tecnologia era desconhecida dos técnicos que trabalhavam nas colônias espirituais, porque eles estavam desenvolvendo tecnologias. A gente não vai receber assim nada de mão beijada no universo, nós vamos ter que desenvolvê-las pelas nossas próprias mãos, junto com equipes, com engenharias. Então, até mesmo os tecnólogos de nosso lar tinham muita curiosidade sobre o funcionamento deste veículo, porque estaria muitos anos na frente das pesquisas deles próprios, do desenvolvimento de tecnologias deles próprios, lá nas colônias avançadas que já usam tecnologias de levitação e muito mais. O universo é mesmo infinito, não é mesmo? E dependíamos cada vez menos de veículos, diz André Luiz, né? Dentro da nossa instituição, a não ser quando era preciso viajar longas distâncias. O próprio André Luiz diz que eles já têm a capacidade da levitação, né, da volitação, ao qual eles se deslocam dentro da colônia, volitando pela leveza que eles se fazem em seus espíritos, pela força da intenção, bem como se fazem projeções astrais, né, conscientes, e é uma característica dos espíritos libertos da matéria. E eles pouco utilizam veículos dentro de nosso lar por eles poderem assim com esta facilidade se deslocar, mas eles utilizam essas naves quando é preciso se deslocar longas distâncias. Mas mesmo assim, ele nunca tinha visto nada assim.
E foi pensar sobre outras formas de combustível, porque os pesquisadores de lá buscavam o uso de outras fontes de combustível para os meios de transporte, explorando as energias do Sol, de outras substâncias fluídicas ou do plasma espiritual. E o plasma é a grande chave, segundo o físico Nassim Haramein. Nós vamos desenvolver a levitação ao compreendermos os campos gravitacionais influenciados pelo plasma cósmico, porque este campo quântico é formado de plasma. Mas vamos lá, ele diz que as estruturas que formam o revestimento das aeronaves têm sido aprimoradas com material flexível e leve, mas que possuem resistência protetora necessária, proporcionando maior versatilidade no seu uso. Mas a nave que tinha diante dos meus olhos fugia de tudo que já havia estudado no plano espiritual, sobre tecnologia e desenvolvimento científico. Vendo minha surpresa, Clarencio veio a meu socorro. Clarencio é o mentor que nos guia ao longo de todo este livro. E ele disse que não é uma nave da Terra. André, você tem razão de estranhar a estrutura desta espaçonave e a sua forma operacional, pois não tem muita coisa em comum com o Ministério do Esclarecimento, setor específico de estudos e criação na engenharia que produz as nossas naves. Ela não é uma nave originária da Terra, nem mesmo em se tratando de nossos planos espirituais mais elevados, até porque, à medida que estes planos são mais elevados, menor é a necessidade de veículos para os espíritos de lá se movimentarem. Este é um aparelho interplanetário produzido por nossos irmãos de Júpiter, os quais vêm nos dar o seu auxílio no processo de limpeza de nosso orbe. Este aparato é para o deslocamento de nossos irmãos terrenos até a sua nova moradia planetária. E então vem a pergunta sobre o contato com os jupiterianos, contato extraterrestre. E apesar de já ter participado de encontros e reuniões com espíritos de outros mundos nos trabalhos de nossa colônia, aquela informação era nova para o André Luiz. Assim como nosso lar, que é o nível espiritual mais próximo da Terra, estava em contato com os nossos irmãos extraterrestres, o passo seguinte, com relação a este intercâmbio, provavelmente acontecerá amanhã, na própria Terra, materialmente falando. Bom, vocês podem ver a partir daqui que não é segredo o contato extraterrestre por parte dos espíritos. Eles sempre deixaram isso muito claro, até mesmo no meio espírita, ao qual este livro se intitula. Então, a todos os espíritas, sim, contato extraterrestre existe, já não é apenas neste livro, que é mais recente, de André Luiz, mas já também é narrado há muitos anos atrás em outros livros. Então, a vida extraterrestre é uma realidade espiritual. André Luiz diz que em nossos planos, o intercâmbio com outros planetas já é bastante intensificado. E em nosso lar, esta ação tem crescido muito, tornando-se cada vez mais natural. Mesmo assim, ele confessa que aquele veículo de transporte o pegou de surpresa. E ele resolveu tirar uma dúvida com Clarencio, até mesmo para auxiliar no entendimento dos nossos leitores ou telespectadores. E ele perguntou assim: os nossos irmãos de Júpiter cooperam mais diretamente nesse trabalho de limpeza planetária? E o Clarencio acho que coçou a cabeça e disse: mas como não? Sabemos que a lei de cooperação é a base do funcionamento do universo, entre a grande família universal. Viram só que legal? O nosso planeta, em sua condição material, só não se beneficia com amplitude desta ação em decorrência da sua condição inferior, na qual predomina a ânsia de conquistas bélicas, com o intuito de escravizar e explorar aqueles que são diferentes. Mas a intervenção destes companheiros dos outros orbes ocorre, muitas vezes, ocultamente. A gente sabe, né? Mas então o que é preciso para haver o contato, segundo esses mentores, segundo a espiritualidade? Para que este intercâmbio mútuo ocorra, é necessário o desenvolvimento dos princípios da fraternidade e do respeito entre os homens e suas nações, como consequência natural do que acontece no âmbito particular da família.
com os vizinhos e com todos, a fim de que possamos abrir as oportunidades deste mesmo relacionamento na dimensão interplanetária. É claro, a gente tem que começar sendo amigo dos nossos familiares, depois dos nossos vizinhos, depois dos nossos conterrâneos, depois dos nossos irmãos planetários, e daí sim, é óbvio que conquistaremos também a companhia dos nossos irmãos interplanetários. Entre os planos espirituais de padrão superior, essas barreiras já não existem, em função do trato que os espíritos desenvolvem um com os outros e na identificação real de quem somos. Sentindo-nos na condição de espíritos imortais, não estamos tão presos como a humanidade encarnada, nem com identificações ideológicas de raças ou mesmo de valores físicos. Não falamos mais em nações, mas sim de orbes e sistemas. Em se tratando de nossas referências de localização e valores. Ah, de onde é que tu é? Ah, eu sou aqui de Santa Maria, Rio Grande do Sul. E tu? Ah, é de São Paulo, Brasil. Ótimo. Eles não, né? Eles são do cosmos. Eles são da fraternidade. Eles são do sistema solar, né? Essa é a referência de localização e de valores. Eles entendem que o espírito não é definido pelos aspectos externos de onde se localiza ou vive temporariamente. Nossa, e nós estamos há quanto tempo disso, hein? André Luiz nos diz que o sistema solar aguarda a Terra. Claro que, em se tratando de nosso sistema solar, todos os orbes despertos espiritualmente aguardam que a Terra venha a entrar na escala de mundos superiores ao adquirir a sua harmonia. E a gente sabe que a Terra é o elo mais fraco do nosso sistema solar, é o local onde a evolução está mais atrasada. Então todos esperam e contam conosco. Mas não apenas isso, eles operam neste bem. Assim, poderemos também cooperar com a harmonia do sistema solar. Nós, né, o dia que a gente entrar adquirir a nossa harmonia, nós também vamos cooperar com o sistema solar. É óbvio que vai ser essa a nossa função futura, né? E no futuro, vamos cooperar com a Via Láctea, desfrutando de muitas outras circunstâncias que a nossa inferioridade moral tem criado obstáculos para alcançar. Tu viu? O que é que nos separa do universo? A nossa inferioridade moral. O que nos aproxima do universo? A nossa superioridade moral. E vamos conhecer só um pouco sobre a estrutura vibratória dos mundos, porque é muito interessante. Porque Clarencio diz que sabemos que a estrutura vibratória dos mundos existem em variadas condições e muitas vezes os classificamos como sendo esferas espirituais, mas no fundo representam dimensões diferentes de moradias planetárias no próprio universo. Nessa visão, todos os planetas vizinhos ao nosso, sejam eles de natureza visível ou invisível, as nossas capacidades tecnológicas de registro buscam nos auxiliar o tempo todo, mas não podem interferir no trabalho de crescimento espiritual e renovação que nos cabe fazer pessoal e coletivamente. E tu viu que interessante que ele nos fala neste trecho aqui sobre que o universo não é apenas essa dimensão que a gente vê, que a Terra, como a gente sabe, não é só essa Terra que a gente vê com os olhos físicos. Ou seja, nessa frequência de matéria que a gente existe aqui, existe todo um universo. Na frequência de matéria esta aqui, lá em Marte, pode ser que não tenha vida, apesar de que a gente viu na série A Revelação Cósmica de que sim, há nessa nossa frequência de matéria aqui, bem como na Lua, do lado escuro da Lua. Mas, em se tratando desta nossa frequência de matéria, poucos planetas são habitados. A NASA que o diga. Mas cada planeta tem inúmeras frequências, ou seja, inúmeros universos. Aqui no plano espiritual é cheio de espíritos. Lá no planeta Marte existe a vida no planeta Marte, narrada por Ramatiz em sua perfeição
que está aqui a série inteira, 40 capítulos aqui no canal, contando exatamente como é a vida no planeta Marte. Ou seja, existe todo um outro universo nessa frequência, onde todos os planetas têm vida nessa frequência. Então existem outras frequências onde existe todo o universo nessa outra frequência, com muitas vidas nessa frequência. Então a estrutura vibratória dos mundos existe em variadas condições e muitas vezes classificamos como sendo esferas espirituais, mas no fundo representam dimensões diferentes de moradias planetárias do próprio universo. Viu só que legal? Então vamos falar agora sobre o apoio de Júpiter nessa nossa transição? O fato de nossos irmãos de Júpiter dar apoio aos nossos planos espirituais, favorecendo o deslocamento dos espíritos exilados de nosso planeta para outro orbe, já é a demonstração que essa realidade está mudando. A ocorrência é percebida por uma visão unificada, onde não há separação de planetas, mas sim da existência de uma grande família que resolve os problemas que são de todos. Porque sim, eles também precisam que nós nos elevemos para que a energia do sistema solar se eleve. Nós somos uma família, né? Todos os membros dessa família precisam estar bem para que o todo esteja bem. E teremos apoio não só de Júpiter, mas de todos aqueles que já se ajustaram aos planos da evolução e que nos apararão com o objetivo de ver a Terra nas mesmas condições conquistadas por eles. E aqui cabe a nós fazer o nosso trabalho da operatividade no bem, começando a trabalhar nós mesmos. Pessoal, eu espero que tu tenha gostado, eu gostei demais deste vídeo. Mais informações sobre o exílio eu vou deixar no card aqui em cima, para onde vão esses planetas, esses seres. É a recomendação que eu deixo para vocês assistir agora também aqui do lado, certo? E clique neste botãozão para se inscrever, caso não seja inscrito, mas não esqueça de deixar seu comentário, seu complemento, sua pergunta, para que eu responda e dar o like no vídeo, tá bom? Assim, nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais!